Se tu nunca ouviu falar sobre a morte espiritual, esse vídeo é pra ti, com certeza. Aqui no meu perfil já tem vários vídeos falando sobre a morte espiritual. A morte espiritual, ela é real, ela é literal e ela é bíblica. O problema é que a gente nunca ouviu falar e a gente não aprendeu sobre isso. Mas aqui no meu perfil, como eu falei, tem vários vídeos já falando sobre a morte espiritual, sobre o pecado de Adão e toda essa questão. Então, quem não conhece esse tema, dá uma olhadinha aí que vai ter bastante conteúdo em relação a isso. Mas enfim, basicamente, resumidamente falando, a morte espiritual seria o quê? Adão lá no paraíso, Deus ele chega para Adão e ele fala: tu pode comer de todo o fruto, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus frisa, porque no dia em que comer, certamente morrerá. E Deus fala: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Só que, biblicamente falando, fisicamente, Adão morreu com 900 e poucos anos. 900 e poucos anos. Então, como que a gente explicaria isso? Será que a Bíblia se contradiz? O que aconteceu aí? Deus se arrependeu? Deus faltou com essa palavra? Não. Por quê? Porque quando a gente vai entender qual é a origem da humanidade, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos espírito e temos uma alma, uma consciência. Deus é um espírito consciente. Um espírito consciente, manifestador, criador. Isso é Deus. Nós também somos isso. Então, quando Deus fala para Adão que no dia em que ele comer, ele morreria, ele realmente morreu naquele dia. Só que não biologicamente, não fisicamente. Adão, o espírito. Qual é a nossa natureza? Quem é o nosso verdadeiro eu? Espírito. Então, naquele momento que Adão pecou, houve uma ruptura. O nosso espírito, que uma vez era totalmente conectado com o eterno, com o espírito do eterno, com a fonte criadora, esse elo se rompeu e houve um desligamento. Por isso que tem a palavra religião, né? Religare. É se conectar de novo com o eterno. E é para isso que o Messias veio. Justamente para fazer essa reconexão. Então, a morte espiritual, ela é real, ela existe, e ela começou lá em Gênesis. Então, quando a Bíblia fala que nós herdamos o pecado de Adão, não quer dizer que nós temos um corpo pecador e uma natureza caída. A nossa natureza caída é o espírito morto. A nossa natureza é espiritual. Uma vez que a nossa natureza é espiritual, o que é caído em nós é o espírito e não o corpo. O corpo ele vai obedecer à mente, entende? Então, uma vez que a tua mente é renovada, transformada, o teu corpo vai obedecer aquilo. Então, a morte espiritual, ela é real. Eu tenho muitos vídeos falando sobre isso. Quem não conhece o assunto, dá uma olhadinha lá que vai entender com mais profundidade. Por isso que Jesus fala em nascer de novo. E ele especifica ainda que não é entrar no ventre materno de novo. Não, não é isso. É realmente nascer da água e do espírito. É ser transformado, é ter a mente renovada, é ter a mente de Cristo gerada em nós. Então, o que acontece? A morte espiritual, como eu falei, ela é real. Não é à toa que Jesus fala: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, porque esse mundo físico aqui tem mais mortos do que propriamente vivos. E tem um trechinho no livro apócrifo de Tomé. Esse diálogo entre Jesus e Tomé vai complementar muito bem toda essa história da questão da morte espiritual. Então, resumidamente, nesse ponto do livro apócrifo, a gente vai encontrar o seguinte: o Messias vai falar as seguintes palavras para Tomé: aquele que conhece o mundo encontrou um cadáver, e quem encontrou um cadáver, o mundo não é digno dele. Tomé: Senhor, por que dizes que o mundo é um cadáver? O Messias responde: porque está sem espírito. Vou repetir: porque está sem espírito. Move-se, porém não vive. Fala, porém não canta. Busca, mas não se encontra. E é interessante, né? Porque o ser humano busca tanta coisa, mas não busca a si mesmo. Não busca a se conhecer. É interessante isso, né? Então, o próprio Messias, aqui no livro de Tomé, ele vai explicar que quem encontra o mundo entende que o mundo é como um cadáver.
que estão sem espírito, que se movem, mas não vive, que fala, mas não canta, que busca, porém não se encontra. E depois ele vai dizer o seguinte: a alma que desperta vê o mundo como ele é, um salão de espelhos partidos. Ela, a alma, não se casa com as ilusões. A alma desperta, né? Ela não se casa com as ilusões, mas espera o noivo eterno na câmara nupcial do alto. Tomé entende que a alma é como uma noiva em exílio e a sua alegria só se cumpre quando encontra o noivo. Então, qual é o momento que o ser humano ele tem aquela paz interior, que o ser humano realmente se encontra, que aquele vazio existencial é preenchido no momento em que a alma se despe do mundo, das ilusões do mundo, para de procurar coisas e começa a se procurar, a se encontrar. Entende? Quando a alma rompe com essas ilusões, que ela cessa de casar com essas ilusões, de perder o tempo com essas ilusões, então ela vai encontrar o noivo, porque o noivo está dentro. Jesus sempre foi bem claro: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, até que esse mundo seja consumado e a gente volte para a presença, literalmente, fisicamente, Ele está dentro de nós. Nós só vamos ver a Deus no momento em que nós nos conhecermos como filhos de Deus. No momento que tu conhece a ti mesmo, que tu se conhece como filho, que tu tem a identidade, nesse momento tu conhece o Pai. Porque o próprio Messias afirmou: ninguém viu ao Pai a não ser o Filho. Então, se tu tem dificuldade em ver a Deus, torne-se filho.